O artigo aqui apresentado, ele aborda os impactos iniciais do processo de fusão no ambiente organizacional. Meu nome é Lourdes Helena Gonçalves Cardoso, eu sou mestranda em administração pelo Centro Universitário Unihorizontes. O resumo do artigo está baseado em analisar os impactos iniciais do processo de fusão em duas empresas de sondagens e perfurações, aqui chamadas de GIS e RE, com foco no sentimento dos empregados. Foram entrevistados 14 empregados de níveis operacional, administrativo, gerencial e diretoria. E analisados os impactos positivos e negativos da fusão, o comportamento das lideranças, liderados, e as alterações na cultura organizacional. A estruturação do artigo está em resumo, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, considerações finais e referências. A introdução do artigo está no conceito da cultura e habitualmente exposto a partir de uma evolução histórica da própria espécie humana. E ela passa a expandir também no âmbito empresarial, que pode ser facilmente identificado nas interações humanas que se dão no contexto de trabalho, segundo Shen. E foi dentro desse contexto empresarial e também da similaridade dos valores e da cultura organizacional das empresas GE e RE que elas resolveram fazer a fusão. Com embasamento teórico, a cultura organizacional está baseada, segundo Tavares, ela é entendida como evolução, que é capaz de modificar drasticamente o ambiente, a biologia da espécie humana e a cultura propriamente dita. E segundo Shen, ele diz que a maneira mais simples de entender o aparentemente irracional e até de explicar coisas que pareciam misteriosas, doentias e irracionais, é por meio da cultura. Segundo Gonçalves, a cultura ela só teve uma abordagem no âmbito organizacional a partir de 1980, onde os líderes começaram a valorizar e verificar que ela apresenta um peso considerável e que isso poderia se constituir em grande obstáculo à mudança. Como embasamento teórico, a fusão de empresas ela é abordada por Freitas, onde fala que um processo de fusão é movido a mudanças, transformações, impactos e onde há estados emocionais de medo, insegurança, frustração, raiva que levam a comportamentos de resistências conscientes e inconscientes, a mudança não se processa. Ricon diz o seguinte, que entende a fusão como uma situação em que a independência das firmas é totalmente abolida. Já para Sandrone, a fusão é uma combinação de duas ou mais empresas, de forma que as duas concordem totalmente que a empresa adquirida deixará de existir. E Lajoux diz que o conceito de fusão caracteriza os casos de combinação de duas organizações, de modo a preservar uma e eliminar a outra. Dentro da metodologia, ocorreu um trabalho prévio de fusão, realizado pelas GIR, GIS e RE. Foi realizada uma contratação prévia de consultorias que trabalharam no fortalecimento da identidade empresarial, reestruturação de processos e pessoas, e também no programação neurolinguística como uma ferramenta comportamental. Dentro da metodologia ainda, os elementos que a compõem são: o tipo ela é descritivo, a abordagem qualitativa, o método é um estudo de caso. A unidade de análise aqui estudada foram os empregados das empresas GIS e RE. Os sujeitos dessa pesquisa também são os empregados das empresas GIS e RE. As técnicas de coletas foi por meio de entrevista semi-estruturada e o tratamento dos dados foi por análise de conteúdo. Os resultados advindos da pesquisa e que estão no artigo foram identificados em 4 categorias de interesse. Perspectivas positivas da fusão, onde foram desdobradas em market share e concorrência, reconhecimento, saúde financeira e sustentabilidade,
Os impactos negativos da fusão, onde foi abordado perda de emprego e de adoecimento. Um terceiro tópico é o comportamento das lideranças, liderados, parceiros, perspectiva, focando a perspectiva da zona de conforto. E um quarto item são as alterações na cultura organizacional, as mudanças na cultura organizacional. Dentro dos resultados de market share, concorrência, saúde financeira, esse item foi mais sinalizado nas entrevistas realizadas pelos gerentes. Até um deles cita que há oportunidade de crescimento e uma maior fatia de mercado. Teremos uma maior representatividade perante todo o grupo. Na perspectiva positiva ainda de fusão, mas focando o reconhecimento, de modo geral, ela foi sinalizada nos níveis administrativos e operacional. Ressaltando uma fala de um entrevistado, o O3, e diz que toda fusão no início traz transtorno, mas creio em uma perspectiva futura e vejo a possibilidade de aumento de salário, equiparação salarial. Dentro dos impactos negativos da fusão, vem primeiramente a perda de emprego. Então, de modo geral, esses foram sinalizados nas entrevistas dos níveis administrativo, operacional e gerencial. E tenho várias citações. Observei os rumores sobre o medo de demissão, pois nada foi oficializado. É o operacional 2. Meu sentimento é de que as pessoas estão com medo de serem demitidas, a incerteza, o medo são companheiros diários dos empregados. Esse é o O3. E tem uma fala de um gerente onde diz que percebi maior número de candidatos na CIPA, como uma forma de ter estabilidade. Os impactos negativos ainda na perspectiva do adoecimento, de forma geral, abrangeu níveis operacionais e também gerencial. E uma das falas é de um gerente, ao G3, em meu convívio com liderados, colegas de trabalhos e pares, identifico queixas diversas e uma maior procura de ajuda médica e psicológica, bem como o uso de remédios controlados para suavizar as incertezas do processo de fusão entre as empresas. Dentro do comportamento das lideranças, liderados, parceiros, perspectivas da zona de conforto, de modo geral, as entrevistas foram sinalizadas nos níveis operacional, administrativo e gerencial. E o A2 diz o seguinte, que a mudança é diária. Estamos sentindo na pele essa situação, lideranças, liderados, parceiros têm demonstrado medo e muita insegurança. Dentro da perspectiva, as alterações na cultura organizacional, mudanças na cultura organizacional, tem uma abordagem no nível administrativo e gerencial, quando entrevistados. E uma das falas no que tange à cultura organizacional, é percebido que a da GIS é mais enraizada e organizada. Essa cultura tem a obrigação de permanecer. Estamos à frente de quem está chegando. Será preciso que eles acelerem o passo, pois já lidamos com uma cultura de controle, preocupação de budget, objetivos, metas, melhores reconhecimentos técnicos e operacionais. E assim será necessária agilidade para a RE se agregue a nós. E com base nas considerações finais, pode-se concluir que as fusões são cada vez mais comuns nas corporações, com o objetivo de reforçar marca, ampliar mercado, reduzir custos e racionalizar o processo e pessoas. Pesquisas afirmam que apenas 15% dessas fusões atingem seus objetivos, que os fracassos estão pautados no não envolvimento dos empregados, que são realizadas due diligência legal, financeira, comercial e de operações, porém a due diligência humana é ignorada. Segundo Becker, os sucessos e os insucessos, as vitórias e as derrotas em um processo de fusão estão pautadas no ser humano. Estes são peças-chave para que ocorram as mudanças. Aqui estão citadas as referências que dão embasamento teórico a esse artigo. Essa segunda página também são de referências. E eu agradeço. Muito obrigada.